Ruínas do Queimado. Uma história de resistência. As ruínas de São José do Queimado, importante monumento de resistência à escravidão no Espírito Santo localizado em Serra Sede. Queimado em 1849 possuía um total de 5.000 habitantes e estava situado à margem do rio Santa Maria da Vitória, onde havia um porto chamado Porto do Una Negro, um importante entreposto, depósito, comercial, onde era embarcada, em canoas que comportavam mais de 100 sacas de café, a produção da região da Serra e onde eram desembarcados os produtos importados que atendiam às necessidades locais. Historiadores estimam que, na época da insurreição, a freguesia de Queimado contava com aproximadamente 5.000 habitantes, um número considerável para a região. Nesse período, o frei italiano Gregório José Maria de Beni, natural de Roma, era o responsável paroquial da freguesia. Foi ele quem propôs a construção da igreja de Queimado, que seria erguida no alto de uma colina, permitindo uma visão panorâmica de toda a freguesia. Em 1849, na antiga freguesia da Serra, aconteceu a insurreição de Queimado, um marco da resistência negra no Brasil. Tudo começou com a promessa de liberdade feita por um religioso italiano, Frei Gregório José Maria de Beni. Ele utilizou o trabalho de homens e mulheres escravizados na construção de uma igreja dedicada a São José. Em troca, prometeu ajudá-los a conquistar a tão sonhada alforria. A construção da igreja de São José, em Queimado, levou cerca de 2 anos e contou com o trabalho forçado de pessoas escravizadas. A tarefa era extremamente árdua. As pedras, grandes e pesadas, eram retiradas do leito do rio Santa Maria da Vitória, que hoje abastece grande parte do município da Serra, e transportadas manualmente até o topo de uma colina íngreme, a várias léguas de distância. Todo esse esforço acontecia à noite, após longas jornadas de trabalho nas fazendas, para que a construção não interferisse na produção agrícola dos senhores. No dia 19 de março de 1849, durante a missa de inauguração da igreja de São José, em Queimado, um grupo de pessoas escravizadas, liderado por Chico Prego, João Pequeno e João da Viúva, se reuniu nas redondezas do templo. Eles haviam ajudado a construir a igreja sob a promessa de liberdade feita pelo frei italiano Gregório José Maria de Beni, então responsável pela paróquia. O escravizado Chico Prego, ao perceber que a promessa de liberdade feita anteriormente aos trabalhadores da obra não seria cumprida durante a celebração, decidiu agir. Sem esperar mais, Chico Prego deu o grito de liberdade e reuniu seus companheiros. Aos brados de alforria e liberdade, o grupo invadiu o templo, interrompeu a missa e exigiu que os senhores presentes assinassem as cartas de alforria. A ação, organizada com coragem e determinação, deu início à maior revolta de resistência à escravidão já registrada no Espírito Santo. Após a ocupação da igreja, os revoltosos percorreram as fazendas e casas da região, exigindo a libertação de outros escravizados e fortalecendo o movimento com novos aliados. Ontem pelas 3 horas, soube que um grupo armado de 30 e tantos escravos perpetrara o crime de insurreição no distrito de Queimado, 3 a 4 léguas distante desta capital, invadindo a matriz, na ocasião em que se celebrava a missa conventual e levantando gritos de "Viva a liberdade, queremos, carta de alforria". Carta, enviada posteriormente ao ministro de Estado dos Negócios do Império, o presidente da província, Antônio José Siqueira. O avanço da insurreição. A revolta gerou imenso temor entre a população livre, e o governo provincial, sob a liderança de Antônio José Siqueira, respondeu com extrema violência. Siqueira, que efetivamente exercia as funções de governador, temia que o movimento se espalhasse para outras regiões da província e, por isso, ordenou que a revolta fosse sufocada a qualquer custo. O objetivo do governo foi cruel e impiedoso: exterminar o maior número possível de escravizados, para evitar que a história do Levante se espalhasse e inspirasse outros a lutar pela liberdade.
À medida que os escravizados e seus líderes começaram a enfrentar o peso dos castigos e a repressão implacável do governo provincial, o movimento foi perdendo força. O medo da resposta violenta gerou hesitação entre os insurgentes. Em uma batalha decisiva, ocorrida no mesmo dia, a insurreição começou a se desmantelar. Chico Prego e João da Viúva, após dias em fuga, foram finalmente capturados. Os demais líderes, um a um, também foram presos, marcando o fim de um movimento de resistência que havia estremecido a província. Os escravizados Carlos, João Pequeno e Elisiário, pertencentes aos irmãos Alvarenga, foram capturados no dia 28 de março de 1849, na fazenda do irmão do padre João Clímaco, mesma data em que Chico Prego e João da Viúva também foram presos. Todos os 5 foram condenados à pena de morte. Chico Prego foi preso no dia 28 de março de 1849 e, após passar por intensas torturas na cadeia, que incluíam fome, doenças e agressões físicas, foi finalmente condenado à morte. No julgamento realizado em 31 de maio, a sentença foi imposta, e ele passou os meses seguintes apodrecendo nas celas. Sua luta, no entanto, não acabou ali. João Clímaco, que atuava como advogado em defesa dos escravizados, tentou recorrer da condenação, mas não teve sucesso. Chico Prego foi executado no dia 11 de janeiro de 1850, marcando o trágico fim de uma vida dedicada à luta pela liberdade, mas deixando seu nome eternamente gravado na história da resistência. A morte de Chico Prego foi uma verdadeira atrocidade, uma execução brutal destinada a servir de exemplo para qualquer um que ousasse apoiar a causa da liberdade. No dia 11 de janeiro, ele foi transportado sob forte escolta até a Serra Sede, local onde tinha grande influência entre seus companheiros escravizados. Chegando ao local da execução, hoje a Praça Almirante Tamandaré, em Serra Sede, onde uma estátua em sua homenagem se encontra, o ritual de morte seguiu seu curso cruel. Após a última unção religiosa, Chico Prego, com as mãos atadas, subiu os degraus da forca, acompanhado pelo carrasco. O executor amarrou uma corda em seu pescoço e também em seus pés, aumentando a pressão para morrer de forma lenta e agonizante. Na cidade da Serra, Chico Prego foi homenageado com uma estátua erguida em 2006, obra do artista Genésio Jacob Custer, conhecido como Tuti. A escultura foi restaurada em 2021. Seu nome também batizou uma lei de incentivo cultural, hoje desativada. Em 1993, o sítio histórico do Queimado foi tombado como patrimônio e, após anos de abandono e risco de desabamento, foi revitalizado pela Prefeitura da Serra, tornando-se um museu a céu aberto. A insurreição do Queimado permanece como a maior expressão de resistência à escravidão já registrada no Espírito Santo.